Olá, quantas vezes você viu um milagre de perto? Um milagre daqueles milagres mesmo, tipo um cego ver, um surdo ouvir, um paralítico sair andando na sua frente. Fora alguns shows que a gente viu por aí, alguns shows bem desagradáveis. Mas que você tenha percebido de fato, ou tenha ouvido um relato próximo e um morto ressuscitar. Você já teve a impressão de que esse tipo de milagre acontecia mais no passado do que hoje? Nos tempos de Jesus, não parece que todo dia tinha milagre aos montes? O que aconteceu? Parece que a gente está vivendo um tempo muito mais materialista e a atuação de Deus parece menor no mundo. A gente vê tanta coisa de ruim acontecendo, tantas guerras, tantas injustiças, e no meio disso tudo parece que onde está Deus? Enquanto isso, algumas pessoas tentam dar uma forcinha para a atuação de Deus. Calma, deixa eu terminar. Cultos assim, espetaculares, não que Deus não possa fazer coisas espetaculares, Ele faz, mas muitas vezes a gente dá uma forcinha, dá uma ajudada, dá uma colorida, dá uma esfumaçada, mas Deus não precisa da minha ajuda nem da sua. Ele vai agir quando Ele quiser e na hora que Ele quiser. Para você entender o que está acontecendo hoje, você precisa entender bem, diferenciar bem, de uma vez por todas, o que é misericórdia, o que é graça e o que é fé. Lá em Romanos 5, versículo 20, diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se nós temos muito pecado hoje em dia, e nós temos, é visível, então nós temos que ter muita graça. Se nós temos que ter muita graça, onde estão os milagres? Calma, a questão é essa: graça não tem a ver com milagre, graça tem a ver com fé. Então vamos entender o que é misericórdia e o que é graça. Misericórdia e graça, você já ouviu falar várias vezes, você até deve estar se respondendo: não, eu já sei a diferença. Será que sabe mesmo? Misericórdia é o que a gente sempre ouve falar, e é isso mesmo. Misericórdia é você não receber aquilo que merece, enquanto graça é receber aquilo que não merece. É isso que é a ideia? É essa, mas é um pouco vaga. Então, primeiro, entenda o que é misericórdia. Aliás, vamos trocar a ordem. A gente sempre fala assim de graça e misericórdia. Se você fala assim, tudo bem, não tem problema nenhum, mas tenta trocar. Fala de misericórdia e graça, porque na verdade, você antes de chegar na graça, você passa pela misericórdia. Lembra lá o que diz em Hebreus 4, versículo 16? Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, há um trono, esse trono é um trono de graça. Você vai lá para obter duas coisas, a misericórdia e a graça. Mas primeiro, antes de receber a graça, você precisa alcançar a misericórdia. E a misericórdia, se você for olhar lá na palavra original dela, lá no latim, vem de misere e cordis, miséria e coração. Então nós podemos entender que a misericórdia é um sentimento por alguém ou por algo que dá-se dentro do coração. Lembra o que Zacarias disse lá em Lucas, quando ele falou sobre as entranháveis misericórdias de Deus, quando ele ficou sabendo da notícia de seu filho que ia nascer? Então, a misericórdia é algo que brota no íntimo do ser, e esse é um dos atributos de Deus. Outra coisa interessante é que na Idade Média era comum que os soldados carregassem consigo um punhal chamado misericórdia. Quando eles derrotavam o exército inimigo, aqueles homens que não morreram durante o processo, durante a luta, estavam ali espedaçados ali, mas sofrendo de terrível agonia. Esses soldados pegavam esse punhal que eles chamavam de misericórdia e cravavam no coração daqueles homens para, de uma vez por todas, solucionar o seu sofrimento através da morte. Isso nos faz entender um certo nível mais profundo de misericórdia. É nós definitivamente morrermos para receber misericórdia. Quando nós estamos agonizando com o pecado do mundo, nós então decidimos morrer para o pecado. Nesse momento é como se Deus chegasse e cravasse em nós uma faca. Essa faca é a cruz do Calvário. Então a misericórdia é você chegar ao trono. Agora, ter acesso e receber o que veio do trono é graça. Uma mãe grávida está ali com dores para ter o seu bebê, ela passa todo aquele período com o bebê dentro do seu ser, ali dentro do seu ventre, gerando com dificuldades, com sofrimento, até que ele nasce. Quando ele nasce, ela pega no seu colo, põe nos seus braços e o amamenta. Então, aquele período que ela sofreu na gravidez é a misericórdia. E quando ela pega nos braços, é a graça. Quando a gente chega diante de Deus, nós chegamos através dele
pela misericórdia. Mas quando nós vamos receber as suas bênçãos, é pela graça. De igual modo, temos o exemplo do filho pródigo. Quando o filho pródigo resolve retornar para sua casa e o pai o aceita de volta, ali é misericórdia, porque o filho não merecia mais ter contato com o pai. O pai, então, por misericórdia, o aceita. Mas o pai vai muito além. O pai também oferece uma festa para ele. Esta festa é graça. E lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, fala sobre isso. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não pelas nossas obras para que nos gloriemos. Então, a graça é algo que não depende de nós, claro, totalmente vindo da parte de Deus. Mas olha que interessante, a graça só existe por meio da fé. É algo que não está no mundo físico, ela não é tocada, ela não é percebida pelos nossos sentidos. A graça é algo que está em uma outra categoria, em um outro nível, é um nível totalmente espiritual. Então, a fé funciona como uma interface para os nossos sentidos perceberem. Ela decodifica em algo que nós possamos usar no dia a dia. Por isso que nós podemos falar que estamos vivendo a graça, mesmo vivendo no mundo. É a fé que torna isso possível. E como diz lá no capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Mas se a fé é algo que não se vê, é algo apenas que se espera, então um milagre, uma cura, é algo que se vê, é algo possível na sua frente. Então, quanto mais graça, mais fé. Quanto mais fé, menos visível, mais invisível. Lembra do que Jesus disse para Tomé? Ora, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, referindo-se às marcas de suas mãos que Tomé quis ver. Então Jesus se referia ao povo, ao tempo onde nós estaríamos sendo alcançados por um entendimento do que não se vê. Deus pode curar? Deus pode curar. Deus pode fazer coisas maravilhosas? Sim, Deus pode fazer coisas maravilhosas. Deus está agindo no mundo? Está agindo como nunca agiu antes, mas cada vez menos visível. Cada vez mais visível para a igreja, porque a igreja vê Jesus e vê as ações de Deus com os olhos da fé. Quanto mais a igreja vai atingindo a estatura de varão perfeito, quanto mais ela vai estar sendo preparada, ela mais na graça ela se encontra e mais fé ela usa para ter acesso à graça. A questão é que muitos crentes continuam querendo viver apenas na misericórdia, apenas na misericórdia. A misericórdia é apenas um meio. A terra é misericórdia. Viver na terra é misericórdia. Viver no céu é graça. Então não é através da misericórdia. Nós vivemos as misericórdias, que elas são infinitas da parte de Deus, diz lá em Lamentações. Mas acontece que para chegarmos ao céu precisamos de graça. E a graça é pela fé. Então, acontece muitas vezes que para nós respondermos às coisas que o mundo tem feito, já que o mundo é tão tecnológico, ele é tão midiático, ele é tão performático, nós então queremos responder ao mundo da mesma forma. Queremos ser performáticos, queremos fazer coisas incríveis, queremos fazer chover fogo do céu. Deus tem poder para isso, e Deus vai fazer, e Deus tem feito, mas o compromisso dele com a igreja é pela fé. E a fé é movida pelo invisível. Então a igreja que vai subir é uma igreja que não precisa de milagres. Ela pode viver o milagre, ela deve viver o milagre, mas não é o milagre que vai nos levar ao céu, é o crer, somente o crer. Nem que para isso você nunca ouça uma voz saindo de dentro de uma nuvem falando com você. A voz vai ter que falar dentro do seu coração. Este é o grande milagre de servir a Cristo. É viver sem ver, ou ver pelos olhos da fé. Deus pode fazer infinitamente mais, no campo visível e no campo invisível. Mas a igreja que vai subir, certamente, ela será coroada por ver aquilo que ninguém vê, por tocar aquilo que ninguém toca. Que o nosso Deus te enche das visões do invisível e que a graça é o fim desse caminho, é o nosso propósito, e a misericórdia é só um tempo que a gente vai usar para chegar lá. Deus te abençoe. Até a próxima.